bem com você? A partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Caderno Digital, o programa de entrevistas aqui da Rede TV Tech, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Aqui a gente fala de variedades, a gente convida pessoas que fazem a diferença na nossa cidade de Jundiaí e também na região. Lembrando que o conteúdo da Rede TV Tech, dentro dessa parceria com a TV Câmara, pode ser consultado na internet. Você tem no YouTube muitos vídeos dos nossos programas, não só do Caderno Digital, mas de outros da nossa programação. Também tem Instagram, tem Facebook e Twitter. Olha, hoje o nosso programa é a respeito do SAMU, da atuação do SAMU aqui em Jundiaí. E por isso eu convidei o coordenador médico do SAMU, que é o Dr. Mário Jorge Kodama. Doutor, muito obrigada pela presença. Que agradeço a oportunidade de estar conversando hoje aqui com vocês. Doutor, o SAMU, ele tinha um outro nome antigamente? Ele era conhecido como? No passado, o Serviço de Atendimento Móvel, ele já teve diversas nomenclaturas, inclusive SANDU, com outro intuito, com uma outra dinâmica de atendimento, onde se focava muito mais aquele médico de família que fazia algumas visitas no domicílio do paciente, criava-se um certo vínculo com aquelas famílias e, posteriormente, com a criação, de fato, do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, massificou esse atendimento e hoje ele atinge a grande maioria dos municípios aí do Brasil e o foco dele, de fato, é atendimento das situações mais críticas, as situações relacionadas aí ao atendimento de urgência e emergência. O SAMU, ele é vinculado ao poder público? É do município, do estado? Como funciona? O SAMU, ele agrega as três esferas, tanto a federal, estadual quanto municipal. Ambas participam aí do financiamento do SAMU, mas ele é um órgão federal, né? Por criação, ele é um órgão federal que, claro, cada município cria os seus protocolos, os seus pactos, com os gestores municipais, principalmente relacionados à área da saúde, e cria a sua identidade dentro do município. Agora conta pra gente como é formada, né? Como está formada hoje a equipe do SAMU de Jundiaí com relação a efetivo e veículos. Hoje o SAMU de Jundiaí, ele nasceu de fato em 2006, então hoje nós já temos aí uma certa história na cidade. Em relação ao nosso efetivo, hoje nós contamos com aproximadamente 27 médicos no nosso corpo clínico, aproximadamente 10 enfermeiras assistenciais e diversos colaboradores que são divididos em técnicos de enfermagem, condutores de ambulância, os TARMs, que são os agentes de atendimento e regulação médico, que recebem os chamados, os radiooperadores e todo o nosso pool administrativo que faz a engrenagem funcionar. Então, hoje nós temos aí uma estrutura de aproximadamente 120 a 130 pessoas no SAMU. E atendimento? Vocês atendem em média quantos cidadãos? A nossa média mensal de atendimento no SAMU hoje de regulação, ou seja, quantos chamados entram por mês no SAMU, fica em torno de 2.400 ligações, que geram um despacho de aproximadamente 1.300 a 1.400 viaturas, ou seja, aproximadamente 50% do que nós recebemos de chamados, nós conseguimos resolver sem o encaminhamento de uma viatura, ou seja, através de uma orientação, de uma explicação, esclarecimento de diversas dúvidas que a população tem em relação ao seu atendimento e, obviamente, aquilo que nós enxergamos que seja necessário o encaminhamento do recurso é feito. Então, hoje, a média de atendimentos na rua gira em torno de 1.200 a 1.400 atendimentos por mês. A gente tem algumas fotos, inclusive até para mostrar a parte da equipe. Vamos dar uma olhadinha? Isso é dentro de uma das ambulâncias? Esse foi uma simulação de um atendimento do suporte avançado de vida, na qual a gente nota aqui a presença do enfermeiro, o condutor e o médico fazendo ali assistência direta ao paciente. Então, essa seria a configuração de uma viatura de suporte avançado de vida, que é dedicada aos atendimentos de maior complexidade. Nossa, é bebê de verdade? É um bebê de verdade. Essa Gente, foi que foto linda! Uma ocorrência na qual nós realizamos o parto de um bebê, uma solicitação de uma gestante
22 anos, se não me engano, primeiro filho, começou a ter dor, contração e relatava para nós que estava sentindo que a cabeça do bebê já estava aparecendo. De fato, quando nós chegamos, nós terminamos ali a assistência ao parto, ele nasceu, felizmente nasceu bem, e encaminhamos esse bebê para o HU juntamente com a mãe para receber a assistência intra-hospitalar. Foi uma ocorrência marcante, existem diversas outras ocorrências também que nós assistimos o parto, mas algumas nos marcam aí de uma forma um pouquinho mais interessante. Muito bom. O que mais a gente tem? É o mesmo? É o outro. É outro? Esse já é um outro bebê. Então, a minha experiência com partos na rua ela é bastante grande. Eu acho que eu estou no SAMU desde 2011. Eu acredito que já tenha feito em torno de 15 a 20 partos na rua, em rodoviária, terminais de ônibus, né? E nas residências também. Então, é sempre emocionante o atendimento a essa situação. Aqui é uma foto de um atendimento de um paciente que foi um capotamento de um veículo. Aqui a gente já estava na assistência, fazendo o protocolo do trauma e colocando o paciente, subindo, né, com esse paciente. Aí era um barranco com apoio do Corpo de Bombeiros para ele receber assistência definitiva na ambulância. Chama atenção nessas fotos o equipamento de proteção que vocês usam. Sim. É máscara, luva, é tudo muito cuidadoso. A utilização dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, é obrigatória. É um respaldo que a equipe tem de não se contaminar, de estar protegida também. Nós não conhecemos o paciente a fundo, então toda a proteção se faz necessária e é obrigatória em todos os atendimentos aí de urgência e emergência. Mesmo quando não tem sangramento, esse tipo de coisa? Exatamente. Em todo atendimento que nós podemos correr o risco de ter algum tipo de contaminação, não necessariamente numa situação de um traumatismo, numa situação clínica também, dependendo do procedimento que vai ser feito, puncionar uma veia, obter uma via aérea, pode ali ter algum tipo de secreção respiratória ou sangue. Então, a utilização do EPI, ela é colocada em todas as ocorrências. Você sabe que eu te perguntei se era bebê de verdade, porque a gente acompanha muito os cursos que vocês dão, né, para salvamento e primeiros socorros, e muitas vezes tem aqueles bonecos, tanto de adulto como também de bebê, que tem um procedimento diferente que vocês ensinam. E esses cursos, eles são muito importantes, porque tanto para profissionais que trabalham na área ou não, acho que todo mundo deve conhecer um pouquinho, pelo menos, de primeiros socorros. Uma das funções do SAMU, além, obviamente, da assistência direta aos munícipes, né, aos pacientes, é o treinamento. Então, toda a rede de urgência e emergência do município, aos poucos a gente consegue capacitar. Então, tem treinamentos que são mais específicos para uma determinada área, alguns outros a gente convida o público externo, o público leigo, e precisa, né, a informação, o cuidado com o paciente numa situação de urgência, ele não começa quando o SAMU chega na cena, e sim com a pessoa que está nos solicitando ajuda. Então, muitas vezes ensinar como é que faz uma manobra de desengasgo, como que faz o acionamento do 92, quais os dados que essa pessoa precisa passar para o TARM, né, para o técnico em atendimento e regulação médica, para tentar ali, daquela forma, agilizar o atendimento, eles são fundamentais. Então, existem, de fato, o manequim adulto, o manequim de criança, o manequim bebê, onde a gente ensina ali principalmente as técnicas de desengasgo, como é que faz uma abordagem num paciente ali numa situação de uma parada cardíaca. Então, tudo isso aí a gente leva para o público leigo e também para o público um pouco mais técnico, de uma forma bastante frequente. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco volta ao Caderno Digital sobre o SAMU. Até já! Caderno Digital está de volta. Hoje a gente está falando sobre a atuação do SAMU aqui em Jundiaí. Espero que você esteja gostando. Eu gosto muito de saber sobre os bastidores desses serviços de saúde, de segurança, que muitas vezes a gente está no trânsito, escuta aquela sirene e abre caminho. O certo é abrir caminho mesmo para passar. Tem gente que tem medo de avançar um pouquinho na faixa, com medo de levar multa de semáforo, mas tem que dar espaço, né, para a ambulância. O SAMU, numa situação de urgência, onde o acionamento é feito com a máxima prioridade, que nós lá dentro do SAMU chamamos de código 3, ou seja,
tanto com a sirene quanto com os sinais luminosos ligados, é claro que as pessoas no trânsito eventualmente ficam um pouquinho assustadas com o barulho, com aquela situação. Porém, o que nós preconizamos é que as pessoas de fato tenham o cuidado, afaste um pouco o seu veículo, obviamente sem causar dano a nenhum outro de preferência, mas que libere a passagem para a viatura. O que acontece de uma forma bastante rotineira, infelizmente, é que as pessoas muitas vezes estão distraídas no celular, manipulando ali as redes sociais, mexendo ali no som do carro e não estão prestando muita atenção no contexto ali do trânsito. Então, eventualmente, nós percebemos que algumas pessoas estão desatentas. Isso, obviamente, leva um tempo maior para o nosso deslocamento e, infelizmente, o pouco tempo que essa pessoa tem para obter uma resposta definitiva no atendimento fica comprometido muitas vezes por uma desatenção dos condutores. Mas, no geral, é afastar os veículos de uma posição segura e liberar a passagem para as nossas viaturas. E SAMU não leva multa, né? Claro que não. O SAMU ele tem uma prerrogativa, desde que seja acionado com essa prioridade, de eventualmente efetuar o cruzamento de um semáforo vermelho, porém ele precisa, obviamente, estar indo para uma ocorrência grave. Se a ocorrência não é grave, o deslocamento é feito em código 2, todas as leis de trânsito devem ser obedecidas, independente aí, do acionamento, nós procuramos sempre respeitar os limites de velocidade das vias, até porque podemos tornarmos vítimas também, né, num acidente, de alguma intercorrência que possa ter com a viatura. Então, os condutores do SAMU, né, os condutores socorristas, eles são treinados tanto em direção ofensiva, defensiva, para realmente nos levar com a segurança que precisamos para atender aí os pacientes. Você já foi condutor? Não, nunca atuei como condutor. A minha atuação dentro do SAMU sempre foi na área da assistência, na área médica e, mais recentemente, na coordenação. Agora, me fala uma coisa, assim, você já foi atendido por uma ambulância alguma vez na sua vida? Eu ainda não precisei, mas eu garanto que em Jundiaí, se eu precisar, eu serei bem atendido. Olha que boa resposta. Isso aqui é confiar mesmo na equipe, né? Doutor, vamos ver mais foto? Vamos ver, eu quero saber mais do seu trabalho. O que é isso? É simulação? Essa aqui teve a gente mostrou essa foto no primeiro bloco. Aqui é o contexto geral. Então, esse paciente ele foi ejetado do veículo. Tá. É daquela última foto que a gente mostrou no primeiro bloco. Então, aqui ele já está imobilizado, devidamente imobilizado. Temos o apoio do Corpo de Bombeiros. Como ele estava num barranco, nós precisávamos subir com esse paciente. Então, houve toda uma estratégia em conjunto com o Corpo de Bombeiros para a gente poder ascender com a vítima com segurança. Então, percebam que ele está devidamente amarrado, né, com as cordas, com todo o protocolo feito, para a gente ter a segurança que ele não vai sofrer uma nova queda. Tem mais? Um outro bebê. Então, essas situações de parto, né, em via pública, são situações que chamam muita atenção. E é você ali? Sou eu. Nossa, então você já vai encontrar, daqui a pouco você está encontrando essas crianças tudo adolescentes. Algumas aí já devem ter em torno dos seus 5 anos de idade, 4 anos, e uma situação que chama a atenção é que as mães ficam bastante emocionadas e geralmente perguntam qual o meu nome e falam que vão dar o nome para a criança, obviamente se for um bebê masculino. Colocar o nome deles de Mário. Então, acho que a gente vai ter uma série de Mários aí vindo. Eu falo, não coloque esse nome, é nome de pessoas mais velhas, né? Coloque um nome mais criativo. Ela, não, vai chamar Mário. Então, Mário Jorge, qualquer coisa coloca de Jorge. Tem opções, tem né? opções, tem opções. Esse foi um simulado que nós realizamos aí em 2013, se não me engano, com a participação do Corpo de Bombeiros, onde nós simulávamos um incêndio num hospital, onde nós treinamos a evacuação de vítimas em UTI, em setores fechados. Então, teve a participação tanto da equipe do SAMU quanto da equipe do Corpo de Bombeiros e foi fundamental aí para agregar conhecimento para a nossa equipe. Esse trabalho integrado de vocês, né, segurança, saúde, é muito importante para ter um resultado rápido. Em determinadas ocorrências, nós precisamos ter apoio dos outros órgãos, principalmente os relacionados à segurança. Então, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o trânsito, os agentes de trânsito. Então, existe todo o envolvimento em determinadas situações na qual o SAMU não trabalha sozinho. Então, existe a necessidade do acionamento, solicitação de ajuda dessas outras pessoas, defesa civil, eventualmente, para fazer com que a ocorrência tenha um sucesso. Então, o SAMU ele faz parte
do atendimento, mas nem sempre ele tem a autonomia de realizar todas as funções numa determinada ocorrência. Doutor, e a gente vendo assim essa sua foto com as crianças, né, várias já que você fez o parto no colo, você me diz, existe uma ocorrência mais marcante positivamente na sua carreira até hoje e uma mais marcante por ser ruim, triste e difícil? Ocorrências que nos marcam de uma forma bastante positiva, eu acho que o nascimento, né, por ser algo que estamos trazendo uma nova vida, uma pessoa que vem ao mundo e tudo corre bem, marca muito. É uma situação que, até do ponto de vista emocional, apesar dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos não ter nenhum tipo de envolvimento emocional na ocorrência, é algo que nos marca, algo que fica ali uma situação bastante agradável. Ocorrências na qual também nós revertemos paradas cardíacas, sempre lembradas. Situações de desengasgo também, né, que as pessoas estão numa situação agônica, engasgadas, crianças, adultos, enfim, tem uma repercussão muito positiva. As negativas, infelizmente, são aqueles casos que a gente chega na cena, infelizmente já se depara com uma situação muito grave, muito crítica, na qual nós até colocamos como lesões incompatíveis com a vida, eventualmente acidentes graves, né? Na qual o SAMU, independente do tempo que chegou na cena, rápido ou um pouquinho mais espaçado, não faria a menor diferença porque a vítima tem lesões que infelizmente a gente não pode fazer mais nada. Então essas situações nos marcam de uma forma um pouquinho mais negativa. E aí, como vocês trabalham isso? Vocês têm algum tipo de terapia, um auxílio psicológico no SAMU? O perfil de quem trabalha no SAMU, obviamente, ele já precisa estar um pouquinho mais preparado psicologicamente, mas nós contamos com o apoio, principalmente do setor de psicologia do Hospital São Vicente, com a medicina do trabalho também. Então, quando nós detectamos que algum colaborador precisa de alguma atenção nesse sentido da saúde mental, nós o encaminhamos ou ele mesmo procura ajuda com a sua liderança. Nós tentamos trabalhar isso antes de causar qualquer dano aí para o colaborador. Porque por mais preparado sempre precisa, né, ter aquele momento de desabafar, de receber uma palavra de direcionamento positivo na vida. Eu acho que isso é válido em todas as profissões. É importantíssimo. Tanto é que, ao final de uma ocorrência grave, a equipe se reúne, faz um debriefing daquela ocorrência, coloca ali quais foram os pontos positivos, os pontos de melhoria, sente como é que a equipe se comportou e já começa a trabalhar algum detalhe, alguma situação que a gente percebeu que não ficou tão bem alinhada na ocorrência e pede aí a avaliação, eventualmente, do pessoal da medicina do trabalho, dos médicos do trabalho, para ver se eles podem ajudar em alguma situação que a gente detecta que possa ter ali algo que possa melhorar com aquele colaborador, né? Doutora, a gente vai para mais um intervalo. Fica aqui comigo que a gente volta já já. Terceiro e último bloco do programa Caderno Digital. Hoje eu estou com o Dr. Mário Kodama, do SAMU. Ele é coordenador médico do SAMU e está contando um monte de coisa interessante para a gente a respeito desse trabalho aqui em Jundiaí. Doutor, agora conta a respeito de como você, pessoalmente, optou por essa vida de SAMU, de urgência e emergência, e como você chegou até aqui, desde a sua formação médica. Então, vamos lá, como é que foi a cronologia dos fatos aí? Eu me formei em Marília em 2008, prestei a residência de cirurgia geral aqui em Jundiaí, fui aprovado. Então, estou em Jundiaí desde 2009, fiz a residência de cirurgia geral e aqui acabei criando as minhas raízes. Apareceu a oportunidade de trabalhar no SAMU ao final da minha residência, em 2011, e comecei a gostar do trabalho, a atuar com urgência e emergência. Já tinha esse perfil na residência. Então, o SAMU foi a primeira porta que se abriu aqui em Jundiaí. Gostei, tanto é que hoje eu trabalho praticamente 90% com situações de urgência e emergência, seja no SAMU, seja nos meus outros vínculos, relacionado ao atendimento do paciente crítico e à cirurgia do trauma. Então, o SAMU foi o start de tudo isso. Então, eu tenho um carinho muito grande aí pela instituição. Então, conhece Jundiaí também como a palma da mão, né? Depois que nós começamos a trabalhar no SAMU, as ocorrências vão acontecendo e nós acabamos
conhecendo alguns bairros mais distantes, situações que a gente, poxa, isso aqui ainda é em Jundiaí. Então, Jundiaí ela é uma cidade grande, ela tem uma extensão territorial bastante importante. Então, hoje eu posso dizer que eu conheço um pouquinho de Jundiaí, sim. Eu sei que você também atua na CCR Autoban e eu tenho uma curiosidade. O SAMU, ele invade essa área de pista ou isso fica por conta da concessionária? É uma pergunta interessante. Todas as estradas que são concessionadas, que existe uma empresa que cuida, obviamente eles prestam um serviço público, porém o SAMU pode e deve sim apoiar as ocorrências que ocorrem nas rodovias e nós do SAMU somos os responsáveis pela regulação médica, ou seja, aconteceu um acidente na rodovia, apesar de eles terem toda uma equipe preparada para atender, pessoas ali que vão dar o primeiro atendimento e vão encaminhar essa vítima para o hospital, o caso é passado para o médico do SAMU e ele vai fazer esse contato com os hospitais, dando o direcionamento mais correto para essas vítimas. Então, nós trabalhamos sempre em conjunto. Ótimo. Doutor, 192, esse é o número do SAMU. E em que momento a pessoa deve realmente ligar para esse número e não para um bombeiro, e não para uma guarda municipal, e não para uma polícia militar? Vamos lá. O SAMU, obviamente, é 192. Às vezes as pessoas confundem achando que é o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. Então, o SAMU 192, Bombeiro 93, Polícia Militar 190. O SAMU, ele é dedicado para o atendimento de situações mais críticas, urgência e emergência. Vamos citar aqui alguns exemplos práticos, né, para todo mundo aprender. Acidentes de trânsito, pacientes com suspeita de infarto, AVC, situações de agressão com arma de fogo, arma branca. Então, tudo aquilo que existe uma gravidade, um risco iminente daquela pessoa falecer ou ter alguma sequela, deve ser comunicado imediatamente para o SAMU 192. Algumas dúvidas que surgem quando a gente vai palestrar ou vai fazer algum tipo de apresentação o que eu preciso saber em relação à vítima para eu agilizar o atendimento. Primeira coisa é saber qual que é o local que você está, onde a ocorrência está acontecendo. Muitas vezes as pessoas têm ideia que simplesmente ligando nós iremos descobrir o endereço do local. E não é bem assim. Então as pessoas têm que saber exatamente o nome da rua, um numeral, se existe ou não um ponto de referência, o bairro. Então quanto mais rica for a informação em relação ao local, vai agilizar a chegada da viatura. E, obviamente, estar ao lado da vítima é importantíssimo, porque existe um processo de regulação médica na qual o médico faz diversas perguntas que são importantíssimas para definir qual recurso será encaminhado. Lembrando que o SAMU ele tem a viatura de suporte básico e a viatura de suporte avançado. A viatura de suporte básico ela é encaminhada naquelas situações onde não existe uma urgência maior, ou seja, aquele paciente ele precisa ser avaliado no hospital, porém não está correndo nenhum risco. Dá tempo de chegar até o hospital. Perfeito, sem nenhum tipo de procedimento avançado, como por exemplo uma intubação, como por exemplo. Já o atendimento que é realizado pela USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, o médico geralmente faz algum procedimento ainda na residência, em via pública, ele pode fazer uma intubação, ele pode pegar um acesso mais profundo, ele pode fazer uma série de procedimentos, infusão de drogas, medicamentos, que fazem com que aquele paciente chegue em condições mínimas de estabilidade para o serviço hospitalar. Então, muitas vezes as pessoas ligam para o SAMU relatando que estão com um quadro mais crônico, por exemplo, poxa, eu estou com uma dor de cabeça há 4 dias. Poxa, não é algo que ele precisa do SAMU, ele precisa de fato de um transporte até um pronto atendimento, até mesmo uma unidade, que não seria uma competência dedicada ao SAMU. Então, muitas vezes a gente acaba eventualmente encaminhando para um paciente que não teria, de fato, uma situação mais crítica e entra uma nova ligação com uma criança atropelada, com um senhor idoso com sinais agudos de estar infartando. A viatura já está lá longe. E nisso a gente perdeu a oportunidade de atender uma vítima que está um pouquinho mais grave. De qualquer forma, todas as situações são acolhidas, são assistidas. Em menos de 1 minuto, a pessoa já está falando com o médico. Então, isso é importante para receber uma orientação, receber ali uma dica do que principalmente não fazer numa situação que está ocorrendo. É muito comum as pessoas
ajudarem pessoas que estão em vigência de crise convulsiva e ter aquela fala de, poxa, eu já até puxei a língua. Isso não há a menor necessidade de fazer algum procedimento como ofertar água, alimento para uma situação na qual é totalmente contraindicado. Então, conversar com o médico assim que a ocorrência começou é fundamental para a gente já dar as primeiras orientações. Isso geralmente é o suficiente para resolver aquela ocorrência. E o que é mais comum que chega até vocês nessas solicitações, nas ligações? Hoje, na nossa estatística, as ocorrências que causam uma maior quantidade de chamados são as ocorrências clínicas. Falta de ar, dor no peito, sinais agudos de AVC. Então, hoje a ocorrência clínica ela responde por aproximadamente 75% a 80% dos chamados. Em segundo lugar, vem as situações de trauma, desde quedas da própria altura, quedas de nível, acidentes automobilísticos e agressões. Em terceiro lugar, hoje nós temos as ocorrências psiquiátricas, que vêm num crescente importante. Nós hoje detectamos que a saúde mental ela carece de uma atenção. Então, as situações de surto psicótico, depressão, tentativa de suicídio, autoextermínio, então vem ocorrendo numa frequência muito maior do que há 5 anos atrás. E depois, praticamente em paralelo, as situações pediátricas e as situações ginecológicas e obstétricas. Nossa, que interessante, né? Porque a gente tem visto até nas notícias internacionais pessoas famosas cometendo suicídio, atores, cantores. Esses dias mesmo, uma estilista que eu vi na internet que cometeu suicídio, tinha problemas já com questões psiquiátricas, psicológicas. Então, no fim, acaba que quando não previne, não trata, ocorrem essas tentativas de suicídio que vocês precisam ter uma atuação ali que já é o extremo. O ideal é a prevenção sempre. Sem dúvida. Hoje, a depressão é conhecida já como o mal do século, a doença que mais vai levar pacientes aí à assistência médica, até mesmo os casos de óbito em relação à desassistência do paciente psiquiátrico vem crescendo. Então, o SAMU ele é chamado e é dedicado para essas situações sim. Muitas vezes as pessoas pensam que o SAMU só deve ser acionado para situações de acidentes. Não, o SAMU atende todos os tipos de ocorrência, desde clínica até as mais extremas de acidentes. E a situação psiquiátrica hoje ela é extremamente importante, relevante na nossa estatística. Então, em média, nós atendemos aí 88, 86 ocorrências psiquiátricas por mês e devemos aí, junto com as autoridades, principalmente aqui do município, criar um plano de ação para a gente detectar ali sinais mais agudos de problemas na saúde mental da nossa população aqui de Jundiaí. Sim, com certeza. É hora de quebrar esse tabu também e tratar isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa Caderno Digital e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no SAMU Jundiaí. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo hoje aqui para os telespectadores como funciona o serviço e lembre-se que o SAMU está à disposição 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, qualquer situação na qual não necessariamente precise de atendimento, mas o esclarecimento de alguma dúvida, nós estaremos sempre à disposição. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Eu vejo você na próxima edição do Caderno Digital. Até lá!